Fala, filhão, beleza? Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque de uma forma ou de outra, provavelmente você tem algum interesse no Canadá. Ou você tem curiosidade para saber como as coisas funcionam aqui. Ou você tem o desejo de passear no Canadá. Às vezes estudar, fazer um intercâmbio, quem sabe até trabalhar, quem sabe ser residente permanente, né? E por que não dizer, quem sabe um dia se tornar um cidadão canadense? Por que não? Algumas pessoas já me conhecem, outras pessoas talvez estejam me vendo pela primeira vez nesse vídeo perguntando assim, quem é essa figura aí? Meu nome é Cláudio, pessoal. E deixa eu contar uma história para vocês. Em 2004 eu conheci o Canadá. As primeiras informações que eu tive no Canadá em 2004, tá? E nessa época não tinha internet em casa, as pesquisas eram feitas pela Lan House. E era uma coisa muito distante para mim. Já vi que tinha muita coisa bacana, muita coisa legal aqui, mas era muito pouca informação e eu não tinha esse acesso constante. Na verdade, tudo aconteceu em 2013, né? A vontade de vir para o Canadá aconteceu em 2013. Então, quando eu vim passear com a minha esposa, e quando nós chegamos no Canadá, eu falei para ela assim, Preta, é aqui que a gente vai viver. Eu fiquei encantado, ela também. Nós ficamos, não olhando com um olhar de turista, tá? Mas olhando a estrutura do país, a infraestrutura, a educação, olhando a estabilidade, né? Olhando o desenvolvimento econômico do país que estava acontecendo já naquela época, em 2013. E principalmente olhando aquilo que é a palavra que eu mais repito no canal, a tal da segurança. Bom, aí o que aconteceu? Voltamos para o Brasil e eu comecei a pesquisar como imigrar para o Canadá. E aí aos 38 anos eu me dei conta de que, olhando todos os processos que tinham para imigrar para cá, não tinha nada que se encaixava ao meu perfil. Eu tinha 38 anos, eu não tinha curso superior, eu não era da área de TI, eu não tinha dinheiro para fazer college, eu não falava inglês, ou seja, ferrou, cara. Falei, não tem jeito, né? Vou desistir disso aí porque não dá, não tem como eu imigrar para o Canadá. Aí o que aconteceu? A vontade passou, né? A vontade passou. Mas o Brasil continuava me incomodando, né? Eu não estava satisfeito com a situação do país. Aí aconteceu que a minha filha foi assaltada, né, na rua às 9 horas da manhã, levaram o celular dela. Pouco tempo depois a minha esposa teve o carro tomado de assalto lá na porta de casa, com revólver, e perdemos esse carro, né? E cada dia que passa isso me incomodava mais, até que chegou o ponto que eu falei assim, cara, não tem jeito. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que ir para o Canadá. Lá que é o meu lugar. E aí eu comecei a trabalhar a minha mente, comecei a trabalhar a minha mentalidade. Eu mudei meu mindset e comecei a perceber que, peraí, eu tenho que me adaptar às condições dos programas. Os programas não vão se adaptar às minhas condições. A ficha não tinha caído, cara. Eu estava há 4 anos praticamente de volta no Brasil e eu não tinha feito nada para conseguir chegar aqui. E as coisas não iam, os processos de imigração não iam se adaptar à minha pessoa. E eu continuei com isso na cabeça. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí quando foi 2017, eu lembro como se fosse hoje, como eu acompanhava e lia todo dia. Eu lia, igual muitos de vocês estão lendo, mas não tomava atitude, não tomava nenhuma ação. Em 2017, eu lendo, aí eu vi a notícia do Atlantic Immigration Pilot Program. Aí eu cliquei lá, entrei no site, aí estava o Atlantic Immigration Pilot Program.
Aí nessa época já tinha o Express Entry, também não me qualificaria porque eu não tinha nenhum requisito, como eu falei anteriormente. E aí eu fiquei naquela situação, cara, o Atlântico, olha isso. Aí eu comecei igual você, com certeza está fazendo aí agora. Falei assim, nossa, olha só, o nível de inglês CLB 4, se eu tivesse CLB 4, um ano de experiência, nossa, se eu tivesse um ano de experiência. E só exige o segundo grau, o ECA do segundo grau. Nossa, eu tenho um curso técnico, cara, olha pra você ver. Se eu tivesse o inglês 4, se eu tivesse um ano de experiência em alguma profissão que estão precisando lá. E aí a chave virou, meu irmão. Aí a minha mentalidade realmente passou a estar focada aqui. Eu comecei a me imaginar no Canadá. Eu comecei a ver, comecei a respirar o Canadá 24 horas por dia. E aí fui para a parte principal, atitude. Eu comecei a dar o meu primeiro passo. Eu falei, você quer saber, cara? Eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Eu já tinha vendido a minha loja, já saí, já estava trabalhando já. Aí comecei a trabalhar na área, fazia Uber paralelamente. E comecei a estudar inglês sozinho, estudava 2, 3 horas por dia, levantava mais cedo, dormia mais tarde, ia dormir com o jornal canadense, era até briga lá em casa, assim, né? Briga que eu falo assim, aquelas DR, né? Por causa do Canadá. E, nossa, pelo amor de Deus, me dá um break. Amor do céu, você só fala em Canadá, você só fala em Canadá. Ia pra casa do meu sogro no domingo, era Canadá. Os meninos, meus sobrinhos, iam brincar na piscina. E tava brincando na piscina lá e tava assim, R$1 dá pra mim ir pro Canadá? Vamos pro Canadá? Até os meninos, até os bicholetos começaram a ficar com esse negócio de Canadá, Canadá, Canadá. Meu sogro não tava aguentando mais, Canadá, Canadá, Canadá. E era só isso, todo mundo na casa, família da minha esposa grande, meu sobrinho lá de Coronel Fabriciano, é Canadá, sonhava de madrugada, o bicholeto tem 3 anos, ele sonhava de madrugada, ele dorme com a minha mãe, ele sonhava, acordava, vovó, me leva pro Canadá, vovó. Esses dias ele falou lá há pouco tempo atrás, falou assim, eu e minha avó nós vamos pro Canadá, vamos deixar meu pai e minha mãe aqui que são bobo. Então isso foi disseminando, cara. E eu comecei a agir. Comecei a focar. E foquei no inglês. E foquei no meu trabalho. E corri atrás da documentação. Fui lá com 6 meses, fiz o IELTS. Tirei a nota 6,5. E estava tudo correndo. E a minha mentalidade de Canadá, Canadá. E eu já me imaginava que eu fechava meus olhos e me via dirigindo no Canadá. Eu me via aqui nesse país. Morando realmente, eu não queria vir passear mais no Canadá, eu queria morar no Canadá, eu queria ter minha vida no Canadá. Aí num belo dia, eu tô lá em casa, descarregando, aí eu vi um anúncio no Facebook, e a pessoa falando, né, que tinha oportunidade no Canadá, se você quisesse. Eu falei assim, lá vai mais um, eu vou tentar isso aqui. Aí mandei mensagem, não tive resposta. Aí passou uns 2 dias, eu estava descarregando um caminhão de MDF para fazer alguns armários e o WhatsApp chamou, eu atendi e era o Headhunter, né, que eu não conhecia na época, e ele me passou os 3 passos, falou assim, olha, os 3 requisitos para imigrar, os 3 requisitos para participar do programa são o inglês 4, o segundo grau e 1 ano de experiência profissional. E eu respondi, cara, eu tenho isso tudo. Eu tinha feito meu IELTS, tinha uns 15 dias que eu tinha recebido o resultado. Eu falei, meu IELTS é 6,5. Aí ele foi e mandou um áudio, falou assim, qual que é a sua profissão? Eu fui e falei assim, eu sou marceneiro, faço móveis planejados. Aí ele falou pra mim assim, cara, eu tive uma reunião com a prefeita de Moncton agora. E ela me indicou uma empresa que está precisando de marceneiro. E eu tô indo lá nessa empresa amanhã de manhã. Faz o seu currículo pra mim
faz uma cover letter e manda foto dos produtos que você fez. Eu vou lá amanhã 9 horas, isso era de tarde. Aí eu fui, terminei meu trabalho, tal, fui à noite, fui fazer um currículo em inglês, uma cover letter em inglês. E deu 1 hora da manhã, eu enviei para ele. Aí eu enviei esse currículo, essa cover letter, ele entregou lá na empresa no outro dia de manhã. Ele me mandou uma mensagem, eu estou indo para a empresa agora, mais tarde eu te dou um retorno. Aí ele foi, entregou, e depois me chamou 9h30, 9h40 da manhã, ele me chamou e falou assim: Cláudio, o pessoal gostou de você, cara. Eles querem fazer uma entrevista com você aqui. Aí eu vim até o Canadá. Aí eu cheguei lá nessa empresa com a camisa preta que eu sempre uso nesses vídeos aqui que eu falo com vocês. E eu fiz a entrevista. Eu passei. Voltei para o Brasil. Recebi a minha job offer. E vendi o meu carro. Comecei a correr atrás da papelada. Apliquei para o meu visto de trabalho. Apliquei para minha residência permanente, da minha esposa, das minhas filhas. E hoje eu tô aqui, cara. Hoje eu tô aqui realizando meu sonho. O meu sonho virou minha realidade. E continua sendo um sonho ainda estar aqui, para te falar a verdade. E eu falo para você, eu tive sorte. Sabe por quê? Sabe o que é sorte? Sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Eu tive a atitude de ir atrás do meu sonho. E eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que você pode chegar aqui. Porque eu sei, cara. Eu sei dentro do meu coração que se você se preparar, que se você correr atrás, Deus cria porta, velho. Porque Ele criou essa porta pra mim. E não desiste. Segue firme nisso aí. Então eu falo, cara, se deu certo pra mim, tá certo pra você também. Deus cria portas, irmão. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se essa mensagem pode te ajudar de alguma maneira, compartilhe com seus amigos no Facebook, compartilhe no WhatsApp, para que outras pessoas também possam ter oportunidade de saber que é possível. Que é possível, velho. Não interessa o que as pessoas digam, se você viver isso intensamente, você consegue. Eu tenho certeza disso. Eu falo sempre, falo com a minha esposa, tem muita coisa para contar para vocês que vocês não sabem da minha vida. Eu falo para ela, o melhor de Deus ainda está por vir, pretinha. E ontem eu estava no carro, depois que eu fiz o vídeo da resposta, eu falo para vocês que existe, tem uma energia. Se você não acredita em Deus, você não tem uma fé, você acredita no amor, cara. E o amor move as coisas, independente da sua fé, da sua religião. Eu sei que, da mesma forma que você liga um rádio aqui, e você tá aqui, e o som chega pelas ondas, tudo é magnético. Tudo é energia, velho. Não adianta, não é história, não é coisa científica louca, não. É provado cientificamente. Tem uma energia que gera, que rege esse cosmo, que rege esse planeta, que faz a Terra ficar suspensa no universo. Independente de você acreditar em alguém que sustenta isso ou não, mas a energia, ela existe. Então, ontem eu estava no carro e falei assim, comecei a imaginar e me via pegando o meu residente permanente. Eu fechei o olho e me via exatamente, cara, no local, o que eu ia fazer, como que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer.
E para chegar aqui eu fiz a mesma coisa. Eu comecei a imaginar aqui, eu descendo no aeroporto, o cara me dando visto de trabalho na minha mão. E eu trabalhei. Eu fui atrás do meu sonho. E o meu sonho virou realidade. Então compartilhe com seus amigos. Deus abençoe vocês. E como sempre, um abraço!